Eu sou a professora Monique, sou professora na Universidade de Taubaté e na Faculdade de Santo Antônio, e sou orientadora do coletivo Luísa Maria de alunos negros da Universidade de Taubaté. Então, por isso eu fui convidada hoje para estar falando com vocês sobre a minha área de psicologia preta, né, que é uma área nova da psicologia e que eu venho estudando há algum tempo, né? Elise, eu acho que o seu áudio ainda está ligado. Obrigada. Então, eu trouxe para vocês, eu gosto muito de PowerPoint, eu me esquematizo muito via PowerPoint. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o nosso tema de hoje é, né, dentro de toda uma campanha, uma linha, um movimento de educação antirracista, eu venho falar para vocês sobre a psicologia no ensino superior e o quanto que há necessidade da gente fazer esse recorte racial dentro dessa graduação, né? Que, como vocês vão ver na minha fala, é uma graduação extremamente elitista e branca, né? E aí a psicologia preta aparece como um dos movimentos de decolonização da psicologia, né? Então, a gente precisa pensar também dentro do ensino superior, como que nós podemos nos articular para fazer uma educação antirracista, né? E aí, então, eu começo com uma apresentação singela de quem eu sou, né? Geralmente nas palestras a gente apresenta os títulos, e eu tenho uma série de dados que podem me descrever, né? Como a Monique, né? Mas isso significa o quê? Se eles não estão integrados, né? E com essa simples pergunta, a gente já consegue falar muita coisa sobre identidade e psicologia preta. Então, vamos lá, né? Dos dados que eu tenho, eu sou uma mulher de 29 anos, sou filha, sou esposa, sou mãe de pet, amiga, enfim, todos os outros papéis que a gente desempenha na vida. Sou professora, né? Sou coordenadora de cursos, sou mestre em gestão e desenvolvimento, psicóloga, terapeuta familiar, sou doutoranda, eu sou tudo isso, né? Mas tudo se articula em volta, de uma certa forma, de um núcleo muito importante, que é de ser uma mulher negra, né? E como mulher negra, apesar de eu ter 29 anos biológicos, como mulher negra eu tenho apenas 4 anos, né? E isso é uma coisa muito importante da gente pensar dentro de psicologia preta, porque como uma pessoa negra, menos retinta, fruto de uma miscigenação, eu tenho dentro da minha história um embranquecimento, eu tenho dentro da minha história um projeto muito sistematizado, né, que não é só feito para mim, né, mas muito bem sistematizado para que eu não tome consciência de quem eu sou e de como a cor da minha pele rege uma série de influências dentro da minha vida, né? E eu fui me conhecer, então, como mulher negra há uns 4 anos atrás, quando os meus alunos me identificaram e eles disseram o seguinte: você é a única professora negra dentro desse departamento de psicologia, e a gente queria ouvir um pouco mais sobre as questões raciais. Não era verdade, tinha outras pessoas que se identificavam como negras no departamento, mas foi todo o processo de embranquecimento, de alisamento do cabelo, de mudanças no corpo, de não evidenciar traços negros nas pessoas, eles me identificaram como a única. A Elise me deu feedback que eu parei na minha apresentação, né, de quem eu sou, que eu me descobri, e que isso tem uma série de implicações dentro da psicologia preta, né. Então, só retomando aqui a introdução, né, a psicologia preta,
eu usei bastante o trabalho aqui do Lucas Veiga para poder falar sobre isso. E aí, o que acontece? Ele abre o artigo dele falando que o que acontece no mundo nos atravessa e nos produz. Nós não vivemos de forma isolada, nenhum de nós, então a gente vive de uma forma interdependente, e o que acontece numa esfera vai ter impactos para outras pessoas, né? Vai ter impacto para todo mundo. E isso significa que a produção de um sofrimento psíquico não é apenas interna, nem somente íntima, mas também é política. O sofrimento psíquico, para quem não sabe, é o principal motivo da psicologia existir, né? Que a gente tenta minimizar esse sofrimento que a gente tem na mente, né? Os transtornos mentais. Antes de chegar nos transtornos mentais, a gente tem o sofrimento especificamente, né? Que é essa sensação de loucura que a gente tem, né? De que eu estou inadequada, por exemplo, a uma situação. Isso acontece, a gente experiencia esse sofrimento de forma interna e muito íntima, mas ele é gerado pelo que acontece no mundo, em como nós nos experienciamos dentro desse mundo. Então, tanto o que eu sinto é externalizado para o mundo, como aquilo que o mundo produz, que acontece no mundo, também vai impactar a minha forma de sentir, ok? Então, a partir disso, a gente tem as questões de lugar de fala e lugar de escuta, né, no ambiente terapêutico, em que o lugar de fala é do paciente, é do cliente, e o lugar de escuta é do psicólogo, da psicóloga, do psicólogo, né, do profissional de psicologia. E dentro dessa ideia de lugar de fala, a gente tem uma questão muito importante, que é a forma como o mundo se organiza em quem domina e quem é dominado. E isso vai aparecer também dentro do ambiente terapêutico. Porque se eu estou falando de uma psicóloga branca que vai atender um homem negro, por exemplo, vai ter dimensões da subjetividade, que é a forma dele experienciar o mundo, que ela não vai compreender, porque ela, por ser uma pessoa branca, ela está mais apropriada das questões da branquitude, dos benefícios e privilégios que a branquitude traz para ela. Então, a um certo nível, vai haver uma grande dificuldade para ela conseguir elaborar essa escuta, né? É como se houvesse ruídos na comunicação ou uma venda nos olhos dela que dificultasse ela perceber os impactos de um racismo estrutural na vida daquele cliente, por exemplo, né? E aí, quando a gente não tem esse lugar de escuta, que é a principal ferramenta da psicóloga, bem desenvolvido, bem sensibilizado por uma questão, por um recorte racial, nós não conseguimos compreender o sintoma como um todo, né? Entender o que adoece esse sujeito. Porque a gente não consegue compreender esse mundo que o impacta. Aqueles aspectos do mundo que o impactam. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Acho que sim. Vou dar continuidade, então. E aí isso nos leva a entender por que existe isso dentro da formação de psicologia, né? A psicologia, assim como muitos estudos do ensino superior, é formada por pessoas brancas e para atender demandas de pessoas brancas. A psicologia social, ela vem denunciando já há muitos anos o quanto que a psicologia fica na elite e não chega na periferia da população de quem mais precisa e quem mais sofre com transtornos mentais. Seja por conta do valor da sessão, mas também por conta de quem escreve a teoria, que vai ter o seu viés, né, suas ideologias ligadas a isso também, por conta de como nós produzimos. Então, para vocês terem uma noção, quando a gente vai produzir ciência, a gente faz isso através de pesquisa. Uma das formas da gente conseguir fazer pesquisa
é abordando pessoas que a gente conhece para responder um problema que para nós é muito importante, né? Ou seja, eu vou atrás de pessoas parecidas comigo para poder entender um fenômeno que ocorre comigo, ocorre na minha vida, que eu percebo como importante. Então, é assim que a psicologia tem sido feita, como uma psicologia branca, né? Atendendo demandas apenas da população branca, né? E aí a gente até tem muitas pessoas negras que chegam até o ensino superior, né? E o curso de psicologia. Mas elas vão ter dificuldade, que é o que a gente chama, inclusive, de epistemicídio, né? Não vai ser somente dificuldade de chegar na faculdade por uma questão financeira ou uma questão de locomoção. Tem isso também. Mas também por não conseguir se enxergar nessa teoria, se sentir pertencente dentro dessa teoria. E aí é onde eu estava falando de quando eu me entendo como uma pessoa negra, porque os meus alunos negros começaram a apresentar dificuldades de nota, dificuldade de ficar em sala de aula, dificuldade de não conseguir participar de projetos de extensão e de pesquisa, né? Toda a estrutura da faculdade, da universidade, não chegava até esses alunos. E tinha uma aluna em especial, que é a Victoria Souza, acho que ela está aqui, eu convidei ela para vir hoje, que não parava em sala de aula, só ficava no corredor, e eu implicava muito com ela, brigava muito com ela, falava para ela voltar para a sala de aula, que ela estava perdendo muita coisa, né? Eu sempre conto essa história da Victoria, mas ela não sabia dizer por que ela ficava tão incomodada de ficar em sala de aula que ela tinha que ir para fora. E aí foi quando, nessas andanças dela, ela descobriu a psicologia preta, e ela trouxe a psicologia para dentro do departamento, junto com algumas amigas, principalmente a Renata, o Matheus, que era meu primo e também aluno, que eu fiz a pesquisa sobre psicólogos, né, como que psicólogos entendiam a questão das relações étnico-raciais no consultório. Então, foram aparecendo vários alunos que ficaram inquietos com essa questão de não ter um recorte racial no nosso departamento e na psicologia como uma ciência como um todo, né? E olha os efeitos dessa psicologia embranquecida, como eles são caros para a gente. Eu trouxe recortes aqui da mídia, da UOL de 2020, que após trauma na terapia, negros buscam psicólogos da mesma cor. A USP, em 2019, fez um artigo sobre como que o racismo estrutural é negligenciado por psicólogos não negros, né? E aí a gente entra numa discussão dentro da psicologia, muito bem defendida pela psicologia preta, de que pessoas negras deveriam ser atendidas por psicólogos negros. Isso significa que psicólogos não negros, e em especial psicólogos brancos, são incapazes de atender pessoas negras? Não necessariamente. Existe uma necessidade de ser sensibilizados, pelo menos essa é a minha posição. Todo mundo deveria ser sensibilizado, mas existe uma grande dificuldade, uma grande barreira numa sessão de terapia quando paciente e psicólogo não são da mesma raça, tá? Principalmente quando você é uma pessoa negra e o seu psicólogo é uma pessoa branca. Por quê? Porque é uma marca, né? A cor da nossa pele é uma marca que a gente carrega. Assim como eu posso ter a marca de ser mãe, a marca de ser filha, a marca, uma série de outras marcas. E aí a gente entra também numa outra discussão. Isso significa que as pessoas que são mães só podem ser atendidas por psicólogas mães porque elas vão entender melhor? Não necessariamente, né? A gente tem toda a teoria que nos ajuda a compreender o que aquela mãe está passando, ajudar ela a compreender essa questão. Mas a cliente saber se eu sou mãe ou não é uma coisa indiferente, ela não precisa saber. Agora, quando você é uma pessoa negra e atende outra pessoa negra, isso fica evidente. Existe uma transcendência num atendimento de um psicólogo negro com um paciente negro. Porque é negro acolhendo negro, né? Preto acolhendo preto. O quanto que isso fica... tem um sentido simbólico, ancestral, cultural, que não vai ser atingido quando o psicólogo é não negro,
né? Então, é extremamente importante isso. O psicólogo não negro vai conseguir atender as questões de um cliente negro até certa superfície, até certo nível. Depois disso, tem algumas questões que somente o psicólogo negro consegue compreender, né? Por ser a mesma marca, por ser as mesmas vivências, né? E isso é uma discussão muito importante, tá? Porque, principalmente quando a gente fala em terapia, nós estamos falando de narrativas, né? Então, toda a questão da escravidão e do embranquecimento, além de nos afastar da nossa história ancestral, né? Cria uma narrativa de como que nós devemos nos sentir, como nós devemos agir, e qual é o nosso lugar de pertencimento, né? Colocando pessoas brancas como as mais poderosas e mais belas, e nós como as pessoas mais feias, né? E na psicologia, essas narrativas também aparecem, né? Também continuam aparecendo, também é formado, né? Então, por exemplo, o Freud, né, o pai da psicanálise, ele constrói toda a teoria dele em cima do patriarcado. Ele pega as doenças que mulheres tinham, né, e diz, é que a mulher é reprimida, sente inveja do homem, e essa inveja ao longo da vida vai gerando uma série de sintomas. Ele não chegaria na teoria dele se não houvesse essa estrutura. Então, nós não chegaríamos nas inúmeras teorias da psicologia se a gente não tivesse uma estrutura patriarcal e racista, né? Então, a nossa psicologia é formada por esse viés branco também. E aí, a psicologia preta surge para enfrentar essas dificuldades, essas lacunas que existem na psicologia. Então, eu costumo dizer que a psicologia preta, ela surgiu pelo incômodo, né, e pela articulação de muitos psicólogos e clientes negros. Eu comecei a minha fala falando do meu despertar como pessoa negra, né? Foi muito próximo esse despertar da morte do George Floyd, né? E muitas pessoas, inclusive pessoas do coletivo Luísa Maim, relatam para a gente que se perceberam como pessoas negras quando o George Floyd morreu, né? E então isso me leva a pensar o quanto que nós nos identificamos como pessoas pretas, negras, né? Não importa a nomeologia que vocês queiram usar, mas nós nos reconhecemos e criamos consciência muitas vezes pela violência. Por reconhecer que, tipo, se a gente estivesse num determinado lugar, a gente seria violentado, apenas pela cor da nossa pele. E quando as minhas alunas começaram a me questionar, por que você é a única psicóloga negra aqui do departamento e você não fala sobre isso, de uma certa forma eu me senti coagida. Mas é somente a partir desse incômodo e conseguir sair do lugar de vítima, que é conseguir elaborar essa articulação, que a gente tem o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa mudança de postura e também da articulação de uma teoria preta, né? Então, isso começa lá nos Estados Unidos também, né? A nominologia de psicologia preta, ou Black Psychology, começa lá na década de 60, 70, nos Estados Unidos, com esses psicólogos, Wade Knowles e Naim Akbar, que vão estudar a construção de teorias e práticas da psicologia dentro de referências de subjetividades negras e resgatando a ancestralidade africana. E foi aqui que eu parei, eu cheguei até aqui, gente, no que eu caí. Sobre o que a psicologia preta estuda, né? A gente estuda principalmente, inicialmente, os impactos do racismo na saúde mental de pessoas negras, então a gente já tem muito bem estruturado o quanto que o racismo, as questões de escravidão influenciam na saúde física, sendo nós herdeiros dos sobreviventes de navios negreiros, que tinham uma série de predisposições para algumas doenças que nós herdamos, e isso também ocorre no âmbito de saúde mental, né? Então, o quanto que toda a nossa história impacta no surgimento de doenças mentais, como ansiedade, depressão, uma série de transtornos, nos colocando em predisposição, inclusive por
mexer com o senso de pertencimento, as pessoas negras são mais propensas ao suicídio, por exemplo, né? Por conta dessa bagunça que se fazem com a nossa história e com o senso de pertencimento. Então, mais importante do que mapear os impactos do racismo na saúde mental, que já está muito bem estabelecido, eu acredito que o mais importante é promover saúde mental, né? Através de uma reconstrução do senso de identidade e de coletividade, que a gente faz muito isso por meio do aquilombamento, por resgate e valorização da cultura africana e dessa criação de senso de valor próprio, né? Tanto e de pertencer a um povo, né? A Victoria colocou aqui que essa estrutura faz a gente cair numa zona do não ser, e quando a gente não é, a gente não pertence. E é daí que vem as oportunidades de desenvolver uma doença mental, né? E aí, quando a gente cria, vamos colocar assim, uma zona que permite o desenvolvimento dessa identidade, desse pertencimento, a gente tem aí uma construção de uma saúde mental mais saudável, né, com mais disponibilidade para enfrentar, disposição, inclusive, para enfrentar os desafios e demandas do dia a dia. Bom? E aí, seguindo, tem alguns conceitos da psicologia preta que eu queria abordar ainda hoje, vou passar um pouco mais rapidamente por conta de ter caído, que é a colonização e a descolonização do inconsciente, que é isso que eu havia falado para vocês. Então, a gente constrói uma teoria com base nos problemas negros, nos problemas brancos, e isso vai se disseminando de forma que a gente chama de epistemologia, né? Na forma como a gente organiza o conhecimento, e toda essa questão da colonização entra também na forma da gente ver o mundo e ver o inconsciente, a saúde mental. Depois tem o conceito do auto-ódio, que eu passei rapidamente, do aquilombamento, da pulsão palmariana, que é do Nobles, e do ritmo, que é uma coisa bem, bem interessante também para a gente trazer, tá? Então, a primeira delas, né, tem até um questionamento do Abdias do Nascimento, né, que é um teórico que a gente gosta muito, que é sobre as ciências humanas, sobre a antropologia, a sociologia, a psicologia, que são ciências para se estudar os povos, né, para se estudar os conceitos socioeconômicos diferentes. Só que a gente estuda apenas sobre o prisma eurocentrado, que a gente chama, sobre a Europa e os Estados Unidos, né? Mas a Europa e os Estados Unidos dão conta de entender sobre o continente africano, dão conta do brasileiro, da América Latina, e aí a gente precisa descoloniar, né? Tirar essa lógica colonizadora. E aí a gente tem muito a questão do Fanon, né? Que a descolonização é uma recusa dessa colonização. A gente se recusa a seguir essa narrativa, essas linhas, né? De colocação que colocam, né? E aí a gente faz o resgate desse amor próprio e de pertencer a um povo negro. Eu estou vendo alguns comentários aqui, podemos deixar para o final, se tudo bem, deixar esses comentários. Eu começo a responder por esses comentários da Cláudia e da Patrícia, tá bom? Só para eu não perder mais tempo do que eu acabei perdendo na locomoção e na queda da minha internet. E é um conceito também muito, muito destacado na psicologia preta, principalmente pelo Lucas Veiga. Eu sempre vejo ele falando nas palestras dele, que é o auto-ódio, né? Consequência desse colonialismo, consequência desse embranquecimento. Então, a gente tem no auto-ódio a seguinte dinâmica: pessoas brancas são evidenciadas na mídia como pessoas de poder e muito belas, enquanto pessoas negras não são. Então, por exemplo, se a gente olhar o jornal, quantas vezes você vai ver uma pessoa negra como celebridade,
ou como um juiz, como um político, nesses lugares que podem determinar alguma coisa na nossa sociedade e vista como belas. E quantas pessoas negras você vai ver quando vão falar de drogas, de violência nas favelas? Isso vai passando para a gente de uma forma extremamente sistemática. Pra vocês terem uma noção, eu tenho um amigo que ele foi para Angola, na África, gente, e ele ficou chocado que as fraldas dentro do supermercado, num país que a população é praticamente totalmente preta, no supermercado as fraldas tinham apenas a imagem de bebês brancos. Então, você imagina a cena de um bebê no trocador e ele olha para o lado, vê um outro bebê branco, inanimado, enfim, coisa e tal, mas ele vê, né? E é diferente da mãe dele, diferente do cuidador. O quanto que isso não impacta, né? Então, não somente na questão de jornal e tudo mais, mas como que a mídia coloca a venda de produtos, né? Se usa pessoas negras, por exemplo, como modelos ou não. Enfim, e vai acontecendo aquelas outras coisinhas, né? Cabelo ruim, nariz de batata, beisola, né? Sempre evidenciando os componentes de uma fisionomia negra como feio, né? E isso gera o que a gente chama de auto-ódio. E aí o auto-ódio é eu odiar essas características que são pertencentes a mim. E desejar a brancura, porque é o que me é trazido como o mais belo e o mais importante, né? Então, vai acontecer situações em que eu posso estar muito bem vestida e eu ainda assim me sentir feia, né? Pode acontecer situações dentro da família, como terapeuta familiar eu percebo isso com bastante frequência, de que se eu não gosto das minhas características, principalmente de fisionomia, por conta dessa questão do auto-ódio, os meus filhos, que também serão negros ou descendentes de negros, enfim, vão ter a fisionomia parecida comigo, eu também vou odiá-los. E aí esse ódio que é transgeracional vai gerar consequências para esses filhos, né? Como que isso impacta no relacionamento também? O auto-ódio está ligado, por exemplo, ao condicionamento daquilo que eu acho belo. Então, por exemplo, eu posso ter uma aversão a pessoas negras. Eu não consegui achar bonito um homem negro, por exemplo, ou uma mulher negra, né? Isso pode acontecer. Como aconteceu no exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, que é da Beyoncé com o Jay-Z. A Beyoncé, que é essa mulher espetacular, né? Todos nós viemos a concordar que ela é belíssima. Ela foi traída pelo Jay-Z, que é o marido dela. E na música do álbum Lemonade, na música Sorry, isso já é muito bem trabalhado pelos dois, que eles trabalharam essa questão da traição através de música e muita terapia. E os dois entenderam o quê? A traição do Jay-Z aconteceu com uma pessoa branca. Porque ao ser alvo de uma paixão de uma mulher branca, ele provavelmente se sentia mais branco. É uma coisa que o Fanon escreve, né? Que ao ter o desejo de uma mulher branca, uma mulher branca me desejar, me traz uma valorização e uma validação. Então, eu busco isso. Não importa a beleza da minha esposa, mas eu tenho desejo pela erotização do branco, né? Porque a gente é ensinado sistematicamente a apreciar como estético apenas o branco. Então, ela coloca na música que ele atraiu com a Beck do cabelo bom, né? Vulgarmente, uma pessoa de cabelo liso.
E aí eles fazem todo esse trabalho da traição nos álbuns dele, e a Beyoncé entende que um dos fatores que o levaram para a traição foi a questão racial. E aí eles se perdoam, né, continuam a vida deles, e vão trabalhando isso. Não é à toa que os próximos álbuns da Beyoncé é sobre valorização da cultura afro-americana, que é o Formation e o Black is King, se eu não me engano, né? Então, esse é um case muito interessante da gente pensar na psicologia preta, nos impactos culturais, né? E como que a mídia está se apropriando disso. Então, o Jay-Z e a Beyoncé hoje, eles são feras de conseguir traduzir para nós, né, para a nossa população, essas questões raciais. É super importante. Né? Tudo bem até aqui, gente? Isso, peles negras, máscaras brancas, que ele comunica. Alguém abriu o áudio? Não? E o aquilombamento, né? O aquilombamento é uma palavra que eu tenho dificuldade de dizer. Se refere aos quilombos, né? Você já deve ter conhecido essa palavra, então vou passar um pouco mais rápido. Que é essa possibilidade, os dispositivos que nós temos para haver uma articulação entre nós que vão preservar identidade, dignidade, cultura e saúde mental da população negra, né? E esse aquilombamento só ocorre, por exemplo, quando eu tenho um psicólogo negro e um cliente negro, né? É muito difícil eu aquilombar tendo psicólogos um psicólogo de uma raça diferente do cliente. É uma questão mais complicada, como eu já expliquei para vocês, por conta da via corporal que também existe. A gente está de corpo presente, não só de mente presente num atendimento psicológico. Eu posso ter a melhor das intenções, mas o meu corpo não corresponde àquilo que o meu cliente precisa, muitas vezes. Como também, o que o cliente me traz adoece o meu corpo. Eu sou uma psicóloga, por exemplo, que somatizo muito. Dependendo dos casos dos meus clientes, eu vou ter dor nas costas, eu vou ter alergia. Desculpa. Gente, eu, como boa psicóloga, eu falo que são sinais, né? Olha a dificuldade que nós temos para poder falar do assunto, né? Uma série de dificuldades que vão se apresentando que não é à toa. Se a gente for parar para pensar. Eu entrei aqui pelo meu celular, só que ele está com 5%, e eu coloquei um carregador portátil, vamos ver se aguenta, tá? Então, assim, o que eu ia falar era do aquilombamento, que eu estava falando, e ia terminar falando da questão de ritmo, né? Que ritmo, deixa eu pegar aqui até minha colinha, que ritmo é um conceito, aí voltou a luz, que é um conceito do desejar ser livre, né? Um desejo de ser africano e livre, de pertencer e ser livre, porque a gente só consegue ser livre a partir do momento que a gente pertence. São duas forças que conversam aí com a gente. A partir da noção de limites que eu tenho, de pertencimento, eu posso escolher ser, né? Então, o ritmo, aliás, desculpa, isso que eu tô falando é a punção palmariana, tá? Que é do Nobles, né? E a partir dessa pulsão palmariana que eu tenho o desenvolvimento das minhas capacidades e potencialidades. E o ritmo na verdade, esse senso de que nós participamos de uma totalidade, né? Como se fosse um desejo de conexão com a origem divina e coletiva africana. E aí depois eu ia terminar a minha fala falando de alguns psicólogos da psicologia preta. Então, que eu vou passar rapidamente, apenas falar o nome deles, e aí vocês podem anotar e depois a gente pesquisa um pouco mais sobre eles. A primeira delas na psicologia é a Virginia Leone Bicudo, da década de 30, que estudou sobre saúde mental de pessoas negras e mulatas em São Paulo, né? Na época ainda se usava esse termo.
O Frantz Fanon, que a gente falou bastante aqui, que a Victoria adora, que tem até o Fanon Explica, né, no Instagram, que é um psiquiatra que fez o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. O Edion Nobles e Naim Akbar, que a gente comentou. A Neuza Santos Souza, que é muito importante, vocês já devem ter ouvido falar, e que faz o livro Tornar-se Negro, sobre a tomada de consciência da pessoa negra. O Abdias Nascimento, que acredito que vocês já conheçam bastante. A Sueli Carneiro, que é uma das principais pesquisadoras sobre o feminismo negro no Brasil. E o último que eu tinha trazido aqui era o Lucas Veiga, que ele ainda não tem, assim, publicações tão extensas quanto esses outros psicólogos e filósofos e teóricos que eu trouxe, mas ele tem uma linguagem muito importante nos dias de hoje, né? Então, ele usa do YouTube, ele usa de cursos livres, ele tem uma acessibilidade muito grande, uma linguagem muito, muito bacana da gente trazer, né? E é uma pessoa incrível, né? Que vale a pena da gente conhecer. Então, era isso que eu tinha preparado para hoje, para a gente conversar. Estou aberta às dúvidas, tinha algumas perguntas que agora eu não consigo acessar mais, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês para poder discutir um pouco mais. Cláudia? Cláudia, você gostaria de falar? Tá no mudo. Oi, desculpa. Estava tentando aqui me comunicar aqui, que ainda, para mim, ainda é um pouquinho difícil, né? Às vezes tem que pensar 2, 3 vezes para ver qual a ação que eu tenho que ter. Então, eu até coloquei no chat, né, uma pergunta que eu sou pedagoga, eu trabalho na causa do empoderamento negro, né, nas escolas em que eu trabalho e tudo mais. E, inclusive, uma das prefeituras que eu trabalho, eu já estou em vias de aposentadoria, eu já tenho 51 anos, mas mesmo assim, eu gostaria muito de fazer um curso de psicologia. E o meu interesse é já iniciar esse ano no segundo semestre. Eu não sei, Monique, de onde você fala, se é de São Paulo, se é do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu gostaria de saber, eu não vou tentar Enem, não vou tentar nada disso, eu já vou tentar uma universidade particular. Se você conhece alguma que tem alguma referência nessa parte aí de psicologia preta, que me interessa muito. Uhum. Ó, do Rio, eu acredito que a Universidade Federal Fluminense, né? Eu não sei se você vai tentar particulares. Victoria, você conhece algumas universidades no Rio que atenderiam? Não, a única que eu conheço é a Federal da Bahia, mas ela não tem o curso. No curso de psicologia não tem necessariamente essa abordagem, o que tem são especializações, né, que entra como certo, porque o que acontece, Cláudia, foi inclusive a pesquisa que eu fiz com o meu primo. A psicologia preta, ela entra nos currículos de psicologia nos últimos 7 anos para cá. Então, não são todos os cursos de psicologia que conseguem fazer esse recorte, né? Que tem uma disciplina específica, e aí acaba ficando para especialização. O que acontece é que a ideia é que deveria ser abordado esse tema de forma transversal em todas as disciplinas do curso, mas não é isso que acontece. E aí acaba ficando muito dentro da psicologia social, ou da antropologia, ou dentro da sociologia, né? Mas principalmente da psicologia social. E aí, psicologia social, todas as universidades têm que ter. E aí você encontra mais discussões dentro dessa área. E aí acaba tendo que a gente fazer uma especialização.
Oi, Monique, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu imaginei que fosse por essa via aí mesmo, da especialização. Vale a pena você entrar nos sites das faculdades e universidades da sua região e pesquisar as disciplinas que existem, pesquisar os professores, ver se os professores fazem alguma pesquisa dentro do tema, né? E aí, por aí, você consegue puxar alguma coisa. Perfeita dica. Muito obrigada, Monique. Boa noite. Imagina. Boa noite. Ney? O Bob está com a mão levantada, passa a vez para ele, depois eu faço a pergunta. Tá bom. Só ia pedir, por gentileza, para todas serem bem breves na pergunta, tá bom? Porque nós estamos aí em 30 pessoas, 33 pessoas, e o nosso tempo é meio que curto. Quem que ia falar? O Bob? O Bob caiu. Caiu? Caiu. Então, fazer minha pergunta. A minha pergunta vem em duas linhas. Vem na linha da Vitória, quando ela pauta que a Bahia, com 88% da população de pretos, um estado que pulsa ideologias progressistas, não tem nenhum campo acadêmico federal, já com as políticas constituídas, essa disciplina com especificidades. Então, é uma questão geopolítica, sim, né? Nós temos que lembrar um pouquinho de Conceição Evaristo, quando ela fala entre esquerda, direita, centro, baixo, em cima, o racismo está instituído. Né? Então, era mais ou menos essa linha, que para a gente implementar, precisamos de referências de políticas públicas. E outra questão, entre os males, o que mais me abala, né? Aí a questão da psicologia a gente vive num momento de ações coletivas, mas nós temos nossos traumas individuais, certo? Então, o que mais abala o homem preto retinto Ney é a apropriação cultural. Né? Eu fico doente com a apropriação cultural. E, diante de uma psico e de uma psicoidade de duas psicos, qual que será o melhor caminho para não ficar doente? Porque nós temos aí uma demanda obrigatória de lei, que é a questão dos nossos estudos, desde 2003, e nós não temos nenhuma contrapartida que diz que traz o benefício geoeconômico, né, que a necessidade também econômica nos adoece, de benefício a essa população que foi escravizada por quase 400 anos. O que fazer? Essa pergunta. A gente começa respondendo de forma engraçadinha, de vai fazer terapia, né? Mas, porque, na verdade, algumas questões, né, essa questão do que você trouxe, tem a ver com uma noção nossa de controle também, né? Então, eles estão se apropriando de algo que é nosso, mas que é um efeito também dessa luta que a gente faz de conscientização, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A gente quer conscientizar, e a conscientização, ela passa pelo nível do fascínio, ela passa pelo nível da pseudoconsciência. Então, é uma etapa. E aí eles fazem essa apropriação, muitas vezes, se eu estiver fazendo a leitura correta do termo apropriação que você trouxe. E aí, a gente não tem controle. A gente tem controle da nossa ação, da nossa articulação, mas a gente não tem controle do outro, do que o outro vai entender. Então, ou a gente entende que isso pode fazer parte de um processo de compreensão, e aí vai exigir muito mais paciência da gente de falar assim, olha, obrigado pelo seu interesse, mas você ainda não entendeu? E vamos aqui sensibilizar mais um pouquinho, né? Ou a gente desiste, né? Então, eu penso que acaba indo para um nível de estratégia, só que é uma estratégia que vai exigir muito mais paciência do que a gente já está tendo. Porque é uma etapa. Eu entendo que a apropriação, por mais horrível que ela seja, dolorosa e tudo mais, ela tem uma tentativa de aproximação, mas também uma tentativa de manipulação. Porque conforme eu vou me apropriando, eu vou ditando como vai ser essa narrativa. Que eu acho que é onde te mais dói, né? E aí a gente precisa ficar atento para que níveis estão indo essa apropriação. Se é um nível da manipulação, se é um nível de uma pseudoconsciência, mas com boa intenção.
né? E aí a gente vai ter que fazer a leitura de várias possibilidades. Não sei. Que isso ajuda em algum sentido? Que bom. Não sei se mais alguém quer comentar. A Vitória tem pergunta. Não, eu só ia complementar a fala da professora, né? Que com essa indagação e esse incômodo do Ney, eu vejo muito o que eu falei, que na verdade é o Fanon que fala, né? Dessa zona do não ser. E aí eu identifico muito em mim e nos meus pacientes que esse lugar, por exemplo, desse incômodo da apropriação, ela vem porque é mais uma vez a afirmação desse não ser perante eles quererem colocar novamente uma igualdade que não existe, né? E aí por isso que vem, e aí sim tem essa divisão que igual a professora fala, né? De conseguir enxergar em que nível tá, mas de qualquer forma continua barrando esse sentimento em você. É por isso que ela brinca, né? Na terapia, aí com o seu terapeuta ou terapeuta, você vai conseguir entender aonde na sua vida, enquanto indivíduo específico, o Ney, isso atingiu a primeira vez. E aí talvez conseguir ressignificar essa dor. Vai parar de doer? Não, mas vai estar em uma outra posição. Porque aí você vai entender. Uma posição é maior controle, né, Vi? E aí você ainda vai entender essa zona que eles estão tentando te colocar. Mas você vai dominar essa zona, entende? Então vai doer, mas de uma forma diferente. Não é de dar orgulho dessa minha ex-aluna? Parabéns. A Raquel também está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite, Raquel. Então, eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouquinho sobre a realidade de vocês, sobre o acesso, né, à população negra. Eu moro numa cidade do interior do Rio, e aqui a gente não tem, né, psicologia preta, o acesso pelo SUS e pela saúde mental, e é muito precária. É uma cidade, né, onde tem um número de uma população negra muito grande, por conta do Vale do Café, de toda a história da cidade. Então, assim, eu como assistente social e negra, eu tenho esse incômodo, e eu queria que vocês falassem um pouquinho da realidade aí, desse acesso. Tá. Olha, o coletivo que eu participo aqui de Taubaté, que é o Luiza Maim, começou com alunos de medicina. E eles falam muito assim, como é que eu vou atuar no SUS, né, Sistema Público de Saúde, de uma população que mais da metade é negra, e eu, na faculdade, nunca vi sobre pele negra. Em dermatologia, nunca vi especificidade da pele negra. Nunca vi uma série de coisas da especificidade negra. E eu vou atender no SUS. Então, isso que você está falando não é só em psicologia. Essa falta de acesso não é só em psicologia. Também é na medicina, na enfermagem, na estética, em tudo na área da saúde. E o SUS, que deveria ser o dispositivo que deveria se apropriar disso e entender essas necessidades, não entende. A gente vai ter acesso a uma psicologia preta por via, e isso a Vitória fez aqui em Taubaté, por via das universidades que vão criar dispositivos, grupos terapêuticos específicos para pessoas negras. Aí sim o município tem alguma coisa, mas por via do SUS eu desconheço em qualquer lugar do Brasil. Não sei se outras pessoas de outras realidades do Brasil têm um relato diferente do meu, mas em questão de atendimento, zero. Para vocês terem uma noção, eu, Monique, só atendi uma pessoa preta no meu consultório todo. Uma família, aliás. Porque quando eu entro nessa questão da psicologia preta, eu saio da clínica. Né, acontece na minha vida de eu sair. Mas, para vocês terem uma noção, atendi várias pessoas, apenas uma família era preta. Né? O quanto que é inacessível mesmo, o quanto que é complicado essa questão que a gente está trazendo. Obrigada pela resposta. Imagina, Raquel. Mas articula aí com umas universidades, deve ter alguma coisa. Alguém que escreveu aqui no chat...
O Cristiano colocou que é professor da farmácia, não existe material para dar aula. O pouco que existe está apenas focado em hipertensão arterial e só em artigos, né? Nada em texto base. Exatamente. Obrigada, Sabrina, pelo comentário também. Tudo bem? Ney? Não, estou tranquilo, estou aprendendo muito, né? Gostaria que as pessoas perguntassem, não sentissem vergonha. Aqui é um espaço de aquilombamento virtual. Surgiu durante a pandemia, que ninguém paga nada, né? As pessoas têm questionado, poxa, um curso tão legal, com tantas pessoas potentes, gratuito, sim, nosso curso é gratuito, porque nós entendemos também, como a Raquel colocou, a questão do acesso aos nossos, né? Porque nós precisamos esticar os braços e trazer para perto, né, a periferia, né? Foi mais ou menos o meu questionamento que a Vitória respondeu, né? A gente sempre pega a Bahia como referência do não pertencimento dos nossos nas estratégias, né? E aí é doloroso dizer, mas é o estado que nós tivemos o partido de melhor, que mais se aproxima com nossos sonhos, praticamente 20 anos à frente. E mesmo assim, quando o assunto é especificidades de questões de preto, as coisas só vão na marcha bem lenta mesmo, quase parando, né? Seria interessante a gente, através desses núcleos, né, porque agora alguns grupos, nós temos uma grande esperança, né? Eu estou muito esperançoso com esses 4 pretos que estão à frente. Eu digo 4 porque eu questionei os outros 7 que se autodeclararam, né? E aí talvez eu fui expurgado do processo, mais uma vez, mais tranquilo. Esses 4 pretos que chegam em Brasília agora, né? Eles chegam oriundos de grupos iguais a esse, né? Chegam fruto da luta, né? Da luta já histórica, né? Desde tantos outros irmãs que passaram por aqui, mas chegam respaldados pelas ruas de 2017, 2018, né? E eu estou muito esperançoso, porque vai ser criado agora os comitês antirracistas, né? Nós entendemos que o Ministério da Justiça e Cidadania, o Ministério da Igualdade Racial e juntamente com o Ministério da Cultura vai se ampliar esses comitês permanentes. Não seria interessante a gente apresentar, Vitória, para eles a necessidade desses trabalhos na rede pública? Não seria uma alternativa, a gente começar esse movimento aqui embaixo? Ou não? Não sei, quero que vocês me ajudem, professoras, doutoras. Eu acabei de sair da faculdade, mas sim, com certeza, é muito, muito importante. Ney, eu vou te dizer uma coisa, eu posso ter sido a professora, mas essa menina aí, essa Vitória, e eu falo de boca cheia, tá? É uma luz na minha vida. Se vocês tiverem a força dela para somar nas articulações, é fantástico. Quem me resgatou do meu lugar de embranquecimento foi essa menina, viu? Então, eu fui professora dela, mas ela foi minha mestra, tá? E eu falo isso o tempo todo que eu posso, me emociono muito, eu sei que emociona ela também, mas, inclusive, foi a única aluna que, na hora de entregar o diploma, eu fiz uma referência, né? Eu me referenciei e deitei o corpo para essa menina. Então, qualquer coisa, eu tô junto, ajuda, eu acho que é super importante, mas eu não quero deixar de encerrar minha fala sem falar da importância de ter a força dela também, viu? Parabéns, Vitória, importante, viu? Essa transformação incomodar, sacudir. Eu comecei dizendo, quando você estava com a questão técnica aí, da professora Monique, da dificuldade de você estar em Taubaté, e digo ainda, da dificuldade de você estar na Unital, né? Só para ter uma ideia. Infelizmente, são raríssimas as instituições de ensino pública no Vale do Paraíba que não assumiram as políticas de cota, né? Infelizmente, essas raríssimas, a gente tem a Unital, né? E quando surgem pessoas tão potentes, iguais a vocês, fruto da Unital, a gente imagina, e a gente fica a pensar,
Imaginou se tivesse as políticas afirmativas, um contingente maior de pessoas assumindo aquelas cadeiras, como seria tão importante para o desenvolvimento, né, humano, né, da região. Uma região tão tecnológica, né, que só pensa tanto em avião, em foguete, no espaço, né, e que deixa de lado a humanidade, né, porque nós somos a maioria aqui no Vale. Então, eu vou parabenizar a Vitória e dizer que os pares se encontram. Nós temos um cursinho chamado Luísa Marim, há 18 anos, e quando nós estivemos na Unital e falou do núcleo, eu me emocionei, a Monique estava lá, eu falei, nossa, é muito legal quando essas coisas se acontecem, porque sinal que a nossa ancestralidade nos coloca no caminho certo, né? Hoje nós precisamos ver a academia com outro olhar, né? Descentralizada, uma academia mais humanizada, uma academia que sente o cheiro da terra ainda, né? E trazer os nossos irmãos que estão atrás, só de uma nomenclatura para a questão do salário também. Falar, opa, vem, tem muita gente aqui que pode chegar lá, né? Assim, eu fico feliz em ter você como nossa professora, né, aceitado o convite, fico mais feliz ainda ter uma sala lotada, né, numa segunda-feira chuvosa, fico feliz em ser minoria absoluta aqui como um homem negro, né, agradeço a todas vocês, agradeço a equipe da Afronorte, que abriu esse espaço, desde a confecção do cartaz, da minha companheira Adri, que está aí na sala com vocês também, a Adri, faz toda a arte para nós, e fala, pô, a Elis, que hoje é a dona da sala, que abriu para a gente, a Karina, que entrou em contato com a maioria de vocês, né, aí, estou esquecendo a turma, a Elô, que é a nossa coordenadora, né, o professor André, que fez a ponte, a Mariane, que também, junto com a Elô, fez o banco de dados. E nosso objetivo é esse, é chegar em mais pessoas sempre. Nós temos uma página, 2 páginas, que é a Afronorte, lá no Instagram, e a Sala Empodera. A Sala Empodera é um dos 5 critérios de luta que a Afronorte desenvolve. Nós entendemos que essa tecnologia tem que chegar a algum lugar, né? Você entendeu? E está muito legal esse espaço, e chamar vocês para convidar, para participar conosco da nossa sala, né? Nós temos a sala no WhatsApp, é uma sala super democrática, uma sala que a gente brinca, nós estamos procurando um espaço na rede social mais democrático do que o da Afronorte, que a gente também, você falou do alto ódio, né? Mas eu fiquei bem atento, a gente sofre muito isso ainda coletivamente, né? As disputas do nada, a gente coloca isso, né? Eu vou muito lá em Beatriz Nascimento, como ela dizia, né? Que a gente precisa estar perto dos nossos, agrupando os nossos, se aquilombando, porque nós temos tantas poucas conquistas, né? Se pensar que nós construímos tudo nesse país, né? Nós construímos tudo, né? Tudo que tem. Nós é o povo que mais trabalha, que menos ganha, né? Nós somos, né, a tecnologia é nossa, a mão de obra é nossa, o intelecto é nosso, e a gente acaba ficando só com a raspa do tacho, como a gente fala também na oralidade, e a gente acaba brigando por essa raspa, né? Quando, na verdade, nós deveríamos estar nos unindo cada vez mais. E eu fiquei muito feliz, muito empoderado mesmo, quando você afirma que na dor nós se unimos. Né? Eu perdi um irmão vítima de chacina lá em Osasco, meados dos anos 90, que é uma coisa normal, não foi único, né? Todo dia a gente tem essa matança de meninos pobres, na sua grande maioria preta. Eu sofri o crime de racismo, comprando um par de tênis em São José, e o vídeo viraliza, e aí eu percebo que os nossos, aquela galera linha de frente, que eu sempre fui admirador, fã, eles tipo que não acolheram. Então eu lembrei dessa frase, mas vieram tantas outras pessoas acolher, que estavam bem distantes, e aí eu falei, não é possível, tem muita gente boa que precisa estar junto. E daquele momento, daquele vídeo que viraliza, que vai para a mídia brasileira aberta, a gente nós resolvemos coletivamente impulsionar a Afronorte. Aí surge um monte de coisinhas, entre elas a Sala Empodera. Né? Quero afirmar para vocês que eu sou fruto do movimento 100% coletivo, da gestão horizontal, do pensamento plural, e
tolerável às nossas falhas, porque nós falhamos, nós somos seres humanos, né? Agradecer você, Monique, do fundo do nosso coração, por ter aceitado na aula, dizer que sua aula foi incrível, fantástica, tá bom? Agradecer você, viu, Victória? Vamos conversar, vamos trocar mais. A FluNorte precisa de representantes igual a vocês. E agradecer todas e todos os irmãos que estão nessa aula, tá bom, gente? Elis, por favor, abre os microfones, aí abre as telas, vamos fazer aquela foto legal para a gente deixar registrado esse momento, porque isso aí vira arquivo, isso vira memória, isso lá na frente vai virar muita coisa legal. Tá bom? Legal. A gente tem, enquanto o pessoal vai abrindo, realmente, o negro, ele tem o dom de transformar a dor em amor, né? E aí eu quero indicar 2 filmes que traduzem isso também, que é o M8, né? Quando a morte socorre a vida, e Medida Provisória, né? Inclusive, o M8, ele é de um diretor negro aqui de Taubaté, que hoje está na academia do Oscar, né? Então, super legal aí o Jefferson D. Vamos nos preparar, então, para a foto. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.